Questão 35. Ela ainda faz referência ao texto inicial da prova de física e ela diz o seguinte: durante o acoplamento, tanto a cápsula Crew Dragon quanto a ISS possuem a mesma velocidade orbital. Entretanto, a cápsula possui uma massa de aproximadamente 7.500 kg, enquanto a ISS possui uma massa de 408.000 kg. Pode-se afirmar que após o acoplamento da Crew Dragon, a ISS, o raio da órbita da estação espacial vai diminuir, vai aumentar. Essa é a dúvida que essa questão está trazendo para a gente, né? O que vai acontecer com o raio quando ocorrer o acoplamento da cápsula à estação espacial? Então, ele está dizendo para a gente que a massa da estação espacial tem 408.000 kg e a cápsula tem 7.500. Ou seja, na hora que a cápsula acopla na estação espacial, a massa total desse conjunto que está orbitando a Terra vai aumentar. Então, ele quer saber qual é a influência, né? Em outras palavras, qual que é a influência da massa aqui nesse processo. Então, eu vou fazer... O que a gente precisa lembrar aqui, né? Nós precisamos lembrar da parte de gravitação e também da parte de dinâmica do movimento circular. Dinâmica do movimento circular. O que acontece aqui? Eu tenho um corpo central aqui, que seria a Terra. Vou considerar ele como sendo a Terra, o planeta Terra. E o planeta Terra, eu vou considerar que ele possui uma massa mzão. Quando nós temos algum corpo orbitando a Terra, esse corpo pode ser um satélite, pode ser um satélite natural, que seria no caso a Lua, pode ser um satélite artificial, pode ser a estação espacial. Qualquer corpo que esteja orbitando a Terra, ele está submetido a uma única força, que no caso seria a força de atração gravitacional, né? Seria a força entre a massa do satélite ou do corpo que está em órbita e a massa da Terra. Força gravitacional seria a única força presente nesse corpo que está orbitando o planeta. E ele possui, pelo fato dele estar orbitando, ele precisa ter uma velocidade suficiente aqui para ele conseguir esse movimento, esse movimento de órbita, para ele conseguir descrever essa trajetória. Se essa velocidade dele não fosse suficiente, esse corpo provavelmente ele iria cair, ele não conseguiria se manter nessa trajetória. Então, nós temos aqui a velocidade orbital sempre tangente à trajetória e formando aqui sempre um ângulo de 90 graus com a força gravitacional. Eu estou desenhando a força gravitacional somente no corpo que está em órbita, eu vou considerar ele com uma massa mzinha. E eu estou desenhando a força gravitacional somente nele. Existe também a reação, né, que seria aqui na Terra, no centro da Terra. Porém, o foco é a gente, para essa questão, né, a gente saber o que acontece com o satélite, né? O que acontece com o raio da trajetória aqui do satélite. Bom, a força gravitacional, ela é a força responsável em manter o satélite em órbita. É como se ela faz o papel como se fosse uma corda, né? Uma corda invisível segurando
um objeto que está girando. A força gravitacional ela sempre vai estar apontando para o centro da Terra, aqui no caso, que seria o centro dessa trajetória circular. A gente considera a trajetória dos satélites aproximadamente circular. E aí, pelo fato, né, da força gravitacional apontar sempre, em qualquer instante, ela está apontando para o centro da trajetória, eu posso concluir que a força gravitacional ela faz o papel nessa questão de força resultante centrípeta. A força resultante centrípeta nessa questão seria a força gravitacional. Força resultante centrípeta é a força gravitacional. A força resultante centrípeta, analisando aqui esse corpo que está em órbita, né? A força resultante centrípeta é a massa dele, vezes a sua aceleração centrípeta. Isso daqui é a ideia da segunda lei de Newton, né? Força resultante é massa vezes aceleração. No caso aqui, como não existem forças tangentes ao movimento na mesma direção da velocidade, o valor da velocidade não muda, porém a sua direção e sentido está mudando. Então, esse corpo ele possui somente uma aceleração centrípeta, que é uma aceleração que aponta para o centro da curva. E a força gravitacional é o produto G, constante gravitacional, massa e o produto das massas dos dois corpos envolvidos, da Terra e do satélite ou do corpo que está em órbita, dividido pela distância ao quadrado. Essa distância é a distância entre o corpo que está aí em órbita e o centro da Terra aqui, o centro de gravidade aqui do planeta Terra. Então eu tenho aqui a distância igual, ela acaba coincidindo, né, com o raio da Terra, que é o raio de órbita, raio da Terra não, né, o raio da órbita do satélite. Eu vou substituir a distância aqui pelo raio. Antes de mais nada, eu vou substituir aqui a distância pelo raio. E a aceleração centrípeta, eu vou substituir pela expressão velocidade ao quadrado, no caso a velocidade é a velocidade orbital, dividido pelo raio. Aceleração centrípeta, formulinha de aceleração centrípeta, né? Uma delas é velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio. Deixa eu colocar aqui no canto. Aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre o raio. Então, analisando essa igualdade, nós temos aqui o raio da órbita aparecendo nos dois lados da igualdade. Posso cortar esse ao quadrado com esse. E o interessante aqui é que a massa, essa massa mzinho, que é a massa do corpo que está em órbita, ela pode ser cancelada. Então, na hora que a gente isola o raio, eu pego o raio que ficou aqui embaixo, jogo ele para cima e pego a velocidade ao quadrado, jogo ela para baixo. Na hora que eu isolo o raio, eu vou ter a expressão que representa para a gente o raio de órbita de qualquer corpo, seja a estação espacial, seja o satélite, seja a cápsula Crew Dragon. Essa expressão mostra o raio da órbita dependendo somente da massa do planeta Terra, no caso, e da sua velocidade orbital. Como tanto a cápsula como a ISS possuem a mesma velocidade orbital, na hora que acontece o acoplamento, né, os dois estão voando lado a lado, estão aqui lado a lado, os dois com a mesma velocidade orbital. Na hora que ocorre o acoplamento, a única mudança que acontece nessa questão é na massa do corpo que está em órbita. A velocidade orbital não tem por que sofrer alguma alteração. Então, se a massa do corpo que está em órbita se altera,
A gente vê, né, analisando a dinâmica do movimento circular, eu consigo perceber que a massa, mesmo a massa sendo alterada, ela não vai influenciar em nada no raio da órbita. Se porventura, né, se essa velocidade, se a velocidade dos dois corpos sofressem alguma alteração, a velocidade orbital sofresse alguma alteração, aí sim o raio da trajetória iria sofrer alguma mudança. Então, olhando aqui as alternativas, né, a gente pode descartar as alternativas que estão dizendo que o raio vai sofrer alterações, que vai diminuir ou que vai aumentar. Posso descartar o item A e o item D. E a gente vai pensar aqui nas alternativas que falam que o raio está se mantendo. Então, olhando aqui a alternativa E, começando por ela. O raio será mantido se após o acoplamento o conjunto tiver sua velocidade aumentada. Se a velocidade aumentar, o raio ele acaba diminuindo. Olhando para essa expressão, essa alternativa E, a gente já pode descartar. Item C. O raio será mantido se após o acoplamento o conjunto tiver sua velocidade diminuída. Como o conjunto voa lado a lado, os dois com a mesma velocidade, na hora que ocorre o acoplamento, não vai existir uma força tangencial querendo fazer um reduzir a velocidade ou o outro aumentar a sua velocidade. Não vai ter forças tangenciais aparecendo nessa questão. Então, como eles estão lado a lado, na hora que ocorre o acoplamento, a única força que vai permanecer aparecendo, né, em todo o movimento é a força gravitacional. Não vai existir forças tangenciais. Se existisse forças tangenciais, aí poderia acontecer da velocidade orbital aumentar ou diminuir. Como eles já estão à mesma velocidade no momento do acoplamento, não aparecem essas forças, e então eu posso concluir que a velocidade vai ser mantida também. Então, o item C a gente pode descartar, e aí sobra para a gente a alternativa B, mostrando, né, que o raio da trajetória se mantém, porque ele não depende da massa, do satélite ou dos corpos que estão em órbita. Então, a alternativa correta seria a alternativa B.